Então, fala turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui mais uma videoaula da gente de história. Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? Então, primeiramente, né, vamos aqui primeiro pegar a correção, ok? Da última atividade trabalhada, para que vocês possam estar corrigindo, né, o que foi que errou e o que foi que acertou. Então, o professor sempre aconselha mesmo, né? O professor sempre pede bastante que vocês façam a correção, tá bom, galera? É muito importante isso para a vida de vocês, né? Já que o professor, já que a gente está um pouco distante, né, nesse contato fisicamente, então é preciso que vocês façam a correção do que acertou e do que errou. Beleza? Então você pode pausar nesse vídeo e fazer a correção, né? Saber onde você acertou e onde foi que você errou. Então, primeiramente, a gente tem aí a página 144, né? A primeira questão, que fala um pouco sobre o quê? Nesse sentido, quais os principais motivos que levaram à independência do Brasil? Enfim, vem falando, né, ou seja, do período de Dom Pedro, né, tudo mais, a questão de que, né, ou seja, a principal divisão, né, de Brasil com Portugal, ok? Isso ali remete ao período de Dom Pedro I, né? Então a gente chegou a discutir bastante isso. Então, enfim, a gente falou da insatisfação dos brasileiros, né, com a monarquia, né, ou seja, com a dependência do Brasil para Portugal. A gente chegou a ver também, né, que era um período muito de instabilidade, né, para Dom Pedro I, né? Então a gente discutiu muito isso, né? Então tem aí também a resposta, né, e você pode pausar o vídeo e fazer a correção, beleza, gente? A outra questão falava da página, era a página 146, né, aonde tinha as principais, enfim, tinha a quinta questão aqui, que falava o seguinte: Dom Pedro I necessitava de uma constituição que reforçasse a centralização do poder, mas também que privilegiasse a aristocracia rural, né? Analise as principais medidas da Constituição de 1824, né? Enfim, aqui a gente tinha a junção, né, dos três poderes, quando ele começa a criar, né, o primeiro poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, e ao mesmo tempo ele faz o quarto poder, que é o moderador, aonde ele começa a nomear ministros, né, que fosse ali baseados na intuição dele, né, ou seja, uns ministros que era praticamente da autocracia, da aritocracia rural, né? Ou seja, eram ministros que ele tinha ali um certo domínio, né? Ou seja, então o Dom Pedro I ele tinha ali esse poder moderador como o principal para ele, né? No caso, já que ele tinha praticamente o quê? Ele tinha um poder maior perante ele, né? A construção dos três poderes ela vem primeiramente para dizer que nenhum poder é superior a outro, né? Ou seja, o executivo não é superior ao legislativo e não também superior ao judiciário e vice-versa. Porém, o moderador, né? O moderador ficava sendo um pouco mais poderoso, né, diante desses outros, por conta que o próprio Dom Pedro era quem escolhia os ministros. Então ele escolhia os ministros que ele poderia ter uma grande influência, ele poderia ter um grande poder e tudo mais, ok? Enfim, a sexta pergunta, né, vem falando um pouco sobre a Revolução Pernambucana, né, enfim, processos emancipatórios, né, ou seja, processos de insatisfação popular diante do governo de Dom Pedro, que acabou, enfim, em, em movimentos regenciais, né, movimentos de algumas regiões, como, por exemplo, o de Pernambuco, né, que aconteceu, que foi a Revolução Pernambucana, a Inconfidência Mineira, né, do famoso Tiradentes, a Revolução Praieira. Enfim, todos esses movimentos aí foram movimentos locais, né, que alcançavam, queriam como objetivo a independência do Brasil, ok? A página 146 falava um pouco sobre o conflito das Cisplatinas, né, que também foi um período, né, de revolta popular, né, que acabou, né, no caso o Brasil acabou perdendo um pouco parte do seu território para o Uruguai, né, o que a gente tem hoje. Se a gente tem hoje um território, né, um país do Uruguai, antigamente esse território era nosso, né, era do Brasil, mas enfim, acabou que as populações do território anexado ao Brasil, né, que era a Cisplatina, né, que deu origem ao que é o país hoje do Uruguai, beleza? Então também foi uma insatisfação popular diante do período de Dom Pedro, né, que as pessoas não o apoiavam, né, e tudo mais, ok? Página 147, reflita e aponte os motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro I ao trono, né? Enfim, Dom Pedro, como eu falei para vocês, Dom Pedro I,
ele estava num período de grande instabilidade, né? Ou seja, ele estava meio que numa corda bamba. Ele não sabia se ele apoiava a elite agrária, né? Ou se ele apoiava os mais necessitados, né? Ele não sabia. Ele era ao mesmo tempo popular, mas ao mesmo tempo ele era oligarca, né? Ou seja, ele era do governo dos ricos. Então, realmente era um momento de instabilidade, né? Então, se ele apoiasse um lado ou outro, ele iria realmente ocorrer, ele iria ser considerado como um governo, um príncipe, né, que tomava medidas contrárias e tudo mais. Ou seja, estava muito polarizado naquela época, né, aqui no Brasil. Então, ou seja, tudo isso aí vem fazendo com que a abdicação, Dom Pedro, né, depois possa abdicar o trono, né? Ou seja, ele pedir realmente para sair do trono, ok? Então, novamente, né? Ou seja, vocês podem pausar e fazer a correção direitinho do que tá as respostas aqui para vocês, beleza? Que o professor colocou aqui, ok? Então vamos lá, né? A gente parte agora para a independência dos Estados Unidos da América, beleza? A gente fala um pouco sobre os processos que deram origem, né, à independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi um movimento de rompimento político, né, do século XVIII, que contestou e derrotou não só o regime absolutista, né, mas também sua prática mercantilista. A gente já está cansado de falar aqui um pouco sobre o que é o regime absolutista e o que eram as práticas mercantilistas, né? Para que isso acontecesse, né, foram decisivas o que? As ideias iluministas, né, que defendiam o fim do antigo regime e não a participação da religião na vida política como condições para haver evolução econômica e tecnológica. Os iluministas também a gente já discutiu bastante, né, galera, isso aqui do oitavo ano, né, que os iluministas, né, eles eram os cientistas, né, os povos intelectuais da época. Então eles iam completamente de contra, né? Eles peitavam, na verdade, toda a doutrina da Igreja Católica da época, né? Então, ou seja, a Igreja Católica, as pessoas obedeciam à Igreja Católica e iam mais para o lado da emoção, e indo pelo lado dos iluministas, né? Os iluministas eram os intelectuais, os sabidões da época, né? Eles iam mais para o lado da razão. Então, tanto é que a independência dos Estados Unidos, se a gente tem um país hoje tão potência econômica e crescido, né, enfim, cheio de poder como os Estados Unidos, é porque os Estados Unidos, uma vez, né, ou seja, para o seu processo emancipatório, foram baseados nas ideias iluministas, ok? Então, foram justamente os estadunidenses que utilizaram os ideais do iluminismo pela primeira vez para romper as monarquias absolutistas e, enfim, alcançar a sua independência. Recapitulando, né, vimos que os Estados Unidos foram povoados em um sistema colonial. Inicialmente, famílias inglesas, né, vieram para a América do Norte fugindo da crise política e econômica da Inglaterra, bem como a da perseguição real aos protestantes. Aqui, galera, a gente volta um pouco na Revolução Gloriosa, né, que a gente viu da Rainha Elizabeth lá e tudo mais, da Revolução Protestante e tudo mais. Lembra que a gente falou que a Inglaterra vivia uma crise política, aonde muitas pessoas contrárias, né, por exemplo, a igreja calvinista, né, que proposta pela rainha Elizabeth, né, ou seja, formar uma única igreja da Inglaterra, né, ou seja, formar uma igreja independente mesmo da igreja católica na Inglaterra, e isso levar algumas pessoas, né, a saírem, né, se retirarem da Inglaterra, e a única rota que eles acharam, né, foram chegar à América do Norte, né, para fazer a colonização que depois, posteriormente, seria a colonização dos Estados Unidos. Após alguns anos, né, a coroa inglesa, depois de superar a Guerra Civil, enxergou na colônia norte-americana uma grande possibilidade de fortalecer sua economia. Assim, passou a controlar as 13 colônias, né, que como vimos anteriormente. Como foi dito, a economia nessas colônias eram diferentes. Enquanto que a parte norte buscava o mercado interno, a parte sul usava plantation, né? Isto é, latifúndios monocultores à base de trabalho escravo voltado para o mercado externo. Okay? O controle inglês, né, sobre as colônias americanas era superficial, devido às constantes guerras e aos conflitos vividos pela Inglaterra na Europa. O que acontecia aqui é que, do período de colonização dos Estados Unidos, eu gosto de comparar muito com o do Brasil, porque o do Brasil, Portugal estava intimamente ligado, né? Ou seja, a tudo que era pregado aqui no Brasil. Já a Inglaterra, ela estava vivendo uma crise política e também religiosa no país dela, então ela não conseguiu fiscalizar de perto a nação estadunidense, né, que com isso, né, ou seja, começou a reinar espíritos de patriotismo, né, depois dentro do território dos Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos pôde, enfim, alcançar a sua independência, beleza, galera? É basicamente isso aí, tá bom?
Então, né, vocês peguem aí o exercício da página 155, né, vocês irão responder todas essas questões da página 155. Né? A gente continua na próxima aula, ainda sobre essa independência dos Estados Unidos. Tá bom, galera? Tchau, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.